No podcast Balaio, conduzido por Alex Passos, André Valadão compartilhou detalhes sobre a transição da presidência da Igreja Batista da Lagoinha, que foi liderada por seu pai, pastor Márcio Valadão, por 50 anos. André explicou que assumiu o cargo de presidente da Lagoinha Global, uma rede de igrejas que se espalha por vários países. Ele destacou que sua nomeação não foi baseada no fato de ser filho de Márcio, mas sim por sua trajetória e envolvimento na expansão da igreja. Embora essa transição tenha sido uma surpresa para muitos, tanto na igreja quanto fora dela, André esclareceu que o processo foi conduzido com muito cuidado e oração. Ele também mencionou a importância de manter o legado construído por seu pai ao longo de décadas, mas com uma nova visão para o futuro da igreja em escala global. Essa transição reflete o desejo de continuidade, mas também de renovação, à medida que André Valadão assume um papel central na condução da Igreja Batista da Lagoinha para os próximos desafios. Pai de sair, todo mundo foi pego de surpresa, um susto para todo mundo. E de repente, no outro dia você tinha que assumir uma igreja que estava num crescimento absurdo e você vivendo aqui. Como é que foi esse desafio? Isso é legal falar. E como é que tem sido esse desafio aí? Eu vou contar aqui, para contar uma vez, para não precisar contar mais, né? Assim, vamos dizer. Eu, em 2000, nos Estados Unidos, eu fui consagrado ao ministério pastoral. Servia na cidade de Broken Arrow, uma cidade bem pequena aqui no interior de Oklahoma. Eu era seminarista no Rema e servia algumas igrejas na época. E meu pai, com alguns outros pastores, me consagraram ao ministério pastoral aqui nos Estados Unidos. 22 de maio, eu voltei para o Brasil. É importante contar tudo para o pessoal entender. Estive ali, então, com um ministério pastoral local na igreja. Local, pastor como qualquer outro. Nada diferente de qualquer outro pastor, ganhando o mesmo salário que os outros pastores, debaixo de uma mesma realidade mesmo, né? E fui florescendo ali na igreja, né? Então foram 4 anos muito intensos nessa realidade. E aí em 2004 eu gravei esse meu primeiro disco, tinha um contexto do Diante do Trono e tudo. E quando eu vi que eu tinha o primeiro disco e ele ia me dar portas, né, pelo Brasil afora, isso ficou muito claro no meu coração. E eu me assentei com meu pai mesmo, com o pastor Márcio, e falei: pai, eu vejo claramente que o que Deus tem para minha vida não é só aqui na igreja local. Tá na hora de eu tomar essas sementes que Deus está me dando e lançá-las no Brasil todo. Eu não sei porquê, mas eu vou haverá uma colheita nessas sementes. E eu pedi pro meu pai 10 anos, isso era 2004. E ele chorou de um lado, eu chorei de outro. Falei: eu vou continuar aqui, vou me voluntariar agora na igreja, não vou ser mais staff da igreja, me torno voluntário. Eu lembro dessa época. Mas daqui 10 anos, pai, a gente conversa de novo. E passaram-se os 10 anos. Rodei o Brasil, eu tive mais de 1.400 cidades do Brasil, tocando, fazendo os eventos e tudo. E como um pastor voluntário, então teve abertura para eu abrir outros leques, que foi o que eu fiz na minha vida, né? Que o pessoal às vezes fala que eu empreendi e fiz outras coisas. Em 2015, quando fechou o ciclo, né, desses 10 anos, nós nos assentamos de novo. E eu sempre dando fruto na igreja local, com culto fé. Sim. Sempre foi o maior culto da igreja. O culto mais cheio que um culto de domingo, sempre foi o culto fé. Então tinha aquele culto, né, o contexto do culto, eu sempre fui líder de grupo de crescimento, de célula, sempre me envolvi na administração da igreja, mas tudo voluntário, mas sempre muito presente, com fruto do meu lado na minha vida ministerial. E ali veio em 2015, o pastor Márcio falou: André, eu tô um pouco cansado, vem mesmo, entra mais, tá pesado para mim, eu quero que você comece a tocar mais a igreja, pode tocar mesmo, vem para aqui junto. E os pastores na mesa, né, ali na época, como irmãos na minha vida, nós crescemos juntos e todos concordando também. Então em 2015 foi quando eu voltei, diminuí totalmente a minha agenda, saia de 10, 12, 13 shows no mês para fazer 5, 4, 6 e ficar na igreja. Ali eu entrei na vice-presidência mesmo da Lagoinha, né? E foi de 2015 que eu pintei a igreja de preto, mudei o LED da igreja, mudei o palco da igreja, mudei o formato de culto. Porque a igreja já estava há quase 20 anos com o mesmo culto, do mesmo jeito. Porque a gente às vezes é tão religioso que a gente faz algo que sem ver, você está 30 anos fazendo a mesma coisa, nem percebe fazer tudo igual. Então naquele 2015 eu cheguei, já fui fazendo isso, essa mudança. E em 2016, com tudo acontecendo, e eu bem dentro da igreja, e trazendo esse novo já para a igreja e tal, o Senhor me fala, Deus me fala que eu tinha que ir embora de Belo Horizonte. Imagina que loucura. Eu passei de 2000 a 2004, pastor local, 2004 a 2015. Eu entreguei minha vida para o Brasil completamente. Eu me dilacerei no Brasil mesmo. Eu rodei tudo que você puder imaginar. Voltei. Quando eu volto, e nessa engrenagem que vocês me conhecem, que eu sou, e eu fui indo para dentro, o Senhor fala comigo. Meu Deus, e não me falou para onde eu ia. E eu vim parar em Orlando. Comecei do zero uma igreja aqui. E começou e nasceu a igreja, floresceu a igreja.
E acabou que a igreja floresceu tanto, virou uma referência fora do Brasil, e foi acontecendo tanta coisa. E veio o Covid, né? O Covid mexeu muito com meu pai, pegou ele muito forte, foi difícil para ele. Um cara de multidão, de gente, a igreja a vida inteira, ele chega ali, né? E aí 2022, quando ele passou para o Brasil e para 99,5% das pessoas, foi uma surpresa. Para mim e meu pai, a gente vive uma sucessão de 7 anos. Desde 2015, a gente vive um trabalho de sucessão. Eu fui para Israel sozinho com meu pai, falando de sucessão. Fizemos várias reuniões sozinhos, falando de sucessão. Concordamos, brigamos, tudo falando sobre esse tema, esse assunto. Todo um processo. Todo um processo que as pessoas não sabem. Né? Porque as pessoas vêm, é o pastor Márcio chegar no púlpito domingo e falar, ó, acabou, tchau, beijo. É isso. Mas não existe isso. Sim. Nós passamos por 7 anos de um processo. Já que o crente gosta tanto de 7, que é o número da perfeição, né? Foi um processo. Não foi intencional 7 anos, mas... Tô falando. Então, pum, mas bateu isso. Então, isso é interessante. E também não foi hereditário. Não foi hereditário, Alex, Samuca. Essa é a minha paz. Porque quando aconteceu a sucessão, porque a igreja não é hereditária. A igreja da Lagoinha não é da família Valadão. Meu pai não fundou a Lagoinha. E também não significa que meus filhos vão prosseguir. Se for, vai ser a mão de Deus. Se não for, amém. Meus filhos, a gente nem toca em assunto de ministério na vida deles, porque eles têm que seguir a vida deles, né? Se for ministério, amém. Mas com todos os pastores, absolutamente 100% deles, do conselho da igreja, né? Colocamos à mesa. É para o André assumir, vamos abrir aqui quem vai assumir. E glória a Deus, teve a sucessão toda aprovada, reconhecida. Né? E hoje na Global a gente vê que é muito mais importante a Global eu estar aqui em Orlando, que eu consigo fazer muito mais coisas do que se eu estivesse em Belo Horizonte, né? Que é o pastor Flavinho, maravilhoso, meu Deus. Nossa, amamos também. É maravilhoso. Então eu acho bom colocar isso aqui no podcast, né? Porque foi uma surpresa, mas para quem está dentro, para quem está ali, era uma realidade construída, né? Então foram esses ciclos de 2000 a 2004, 2004 a 2015 e de 2015 a 2022. O Brasil foi uma surpresa para vocês, um ciclo que se fechava e começava um novo. E esse novo tem 2 anos. Sim. E nesses 2 anos aconteceu tanta coisa e tem acontecido tanta coisa. Oh, tá bom demais. E a gente acompanha de perto a loucura que é a sua vida. Sim. E como é que tá sendo isso, cara? Com quase 50 anos. O melhor momento da minha vida. Eu vejo assim que Deus me forjou, né? Forjou meu casamento, preparou minha esposa para esse momento. Como que a gente estava sendo preparado para sermos quem nós somos hoje, eu e a Cassiane. Né? Passamos por várias fases. Passamos pelo pastoreio local, uma vida local, passamos por uma vida itinerante, uma vida de vários e todos os bastidores possível que você imaginar de igreja, de denominação, de lidar com líderes, de lidar com tudo, de lidar com dinheiro, com tudo que você imaginar. Deus nos preparou, né, nesse período. Nos preparou até em sermos imigrantes, entender a vida do imigrante, o que é estar em outro país, para a gente entender. Hoje eu entendo claramente falar com o meu pastor que está no outro país, eu não tenho dificuldade nenhuma de entender o contexto dele, o que ele passa, o que ele vive. Pelo contrário, acho que talvez por isso as nossas igrejas mais crescem hoje é na Europa e nos Estados Unidos, porque a gente está tão dentro do contexto migratório e eu acho que é um propósito também da Lagoinha Global. Então, eu vivo o melhor momento. Registre aqui nos comentários sua opinião. Muita sorte para você. E até o próximo vídeo.